E se eu te dissesse que existe um monstro tão poderoso que nem mesmo os maiores guerreiros poderiam derrotá-lo? Um ser colossal, com 7 cabeças, couraça impenetrável e um sopro ardente capaz de incendiar os mares? Esse é o Leviatã, a criatura mais enigmática e temida das escrituras sagradas. Mas calma, será que ele realmente existiu? Ou será que estamos lidando com algo muito maior do que apenas uma lenda? A verdade é que esse ser não surgiu do nada. Em 1928, escavações arqueológicas revelaram algo chocante. Textos de civilizações antigas já falavam de um monstro marinho semelhante ao Leviatã, enfrentado por deuses poderosos em batalhas cósmicas. E mais, essa criatura atravessou séculos, mudando de forma e significado. Na Idade Média, virou um símbolo do próprio diabo. Na filosofia, inspirou a ideia do estado absoluto. No mundo pop, foi reinterpretado em histórias, jogos e até filmes. Mas tem algo ainda mais estranho. No hebraico moderno, o nome Leviatã é usado para se referir a grandes baleias. Sim, baleias. Como um dos monstros mais assustadores da história se transformou em um simples animal marinho. Como algo que já foi a personificação do caos se tornou apenas uma criatura gigante dos oceanos. Essa mudança não foi aleatória, ela diz muito sobre como a humanidade redefine seus medos e desafios ao longo do tempo. O Leviatã é mais do que um monstro. Ele é um espelho da luta eterna entre ordem e caos, um símbolo daquilo que está além do nosso controle. E se você quer entender como essa criatura se tornou uma das figuras mais influentes da história, qual seu verdadeiro significado e por que sua existência ainda nos fascina até hoje, continue comigo. Você está prestes a mergulhar em uma jornada que vai desafiar tudo o que você achava que sabia. Imagine uma criatura tão colossal que nem mesmo os heróis mais destemidos ousariam enfrentá-la. O Leviatã, esse monstro marinho de proporções épicas, surge no livro de Jó como a definição da invulnerabilidade. Escamas impenetráveis, dentes afiados como lâminas e um poder tão avassalador que, segundo a tradição, ele seria capaz de cuspir fogo, um verdadeiro terror dos mares. O detalhe curioso é que, no hebraico moderno, Leviatã se refere a grandes baleias, o que mostra o quanto o significado dessa entidade evoluiu ao longo do tempo. Mas a pergunta que não quer calar: era ele apenas uma metáfora do caos, ou será que, em alguma época distante, os homens realmente acreditaram que essa fera rondava as profundezas? Os relatos não param por aí. No Salmo 74, Deus aparece como o grande destruidor do Leviatã, esmagando suas múltiplas cabeças como quem pisa numa serpente incômoda. Sim, 7 cabeças, um número que, biblicamente, carrega um simbolismo poderoso. Essa imagem lembra outro monstro lendário, o dragão do Apocalipse, que também exibe suas cabeças em um espetáculo de horror e destruição. Há um padrão nisso tudo, um eco de histórias passadas, reforçando a ideia de que o Leviatã não era apenas um ser aleatório dentro da narrativa bíblica, mas sim um arquétipo do caos e do desafio à ordem divina. E se formos um pouco além? No livro de Isaías 27, o Leviatã ressurge, mas agora como uma entidade a ser finalmente punida por Deus com sua espada dura e poderosa. Parece uma progressão lógica. Primeiro, ele é descrito como uma fera incontrolável, depois como um inimigo a ser esmagado, e por fim, como um símbolo do que será derrotado no fim dos tempos. A Bíblia não trata esse monstro como um mero enfeite narrativo, mas como um emblema do que desafia o divino, um obstáculo que, por mais imenso que seja, será reduzido ao nada pela vontade de Deus. Mas vamos sair um pouco da teoria e trazer isso para algo mais palpável. Pense nos desafios da vida, aqueles problemas que parecem impossíveis de serem vencidos, contas acumulando, inseguranças pesando, dúvidas corroendo. O Leviatã, no fundo, pode ser visto como a representação desse caos pessoal. No entanto, o que a narrativa bíblica nos ensina é que até os monstros mais aterrorizantes podem ser derrotados quando enfrentados com força e estratégia. E aqui entra uma questão interessante. Se Deus esmagou o Leviatã, qual é a força que você precisa encontrar dentro de si para superar seus próprios desafios? Aliás, curiosamente, a primeira pista concreta que nos ajudou a entender melhor esse monstro surgiu em 1928, com a descoberta dos textos ugaríticos,
onde o Leviatã, ou melhor, seu equivalente chamado Litan, aparece como um dragão de 7 cabeças enfrentado pelo deus Baal. Ou seja, essa história não começou com a Bíblia, ela faz parte de um imaginário muito mais antigo, repleto de narrativas sobre heróis lutando contra serpentes colossais que ameaçavam a ordem do mundo. Mas como essas versões antigas influenciaram a forma como o Leviatã foi retratado dentro do próprio texto sagrado? A resposta para essa pergunta nos leva diretamente para o próximo ponto: suas origens cananeias e babilônicas, onde o mito ganha camadas ainda mais intrigantes. Mas isso é um mergulho que faremos logo mais. Se tem uma coisa que a arqueologia nos ensinou, é que nenhuma grande história nasce do nada. O Leviatã, essa fera titânica da Bíblia, tem raízes muito mais profundas do que se imaginava. Em 1928, quando os textos ugaríticos foram descobertos na atual Síria, a narrativa começou a fazer ainda mais sentido. Dentro dessas tabuinhas de argila, apareceu um monstro semelhante chamado Litan, um dragão de 7 cabeças que enfrentava o deus Baal, a grande divindade da tempestade. Coincidência? Dificilmente. O que se percebe é que a tradição bíblica herdou imagens e conceitos muito mais antigos, moldando o Leviatã a partir de um legado mitológico já existente. Mas não foi só em Ugarit que essa figura aterrorizante apareceu. Na Mesopotâmia, terra dos babilônios, encontramos outra versão desse embate épico. O épico Enuma Eli, que conta a história de Marduk, um poderoso deus que luta contra Tiamat, uma deusa marinha monstruosa associada ao caos primordial. O roteiro é parecido, uma entidade caótica, representando as forças descontroladas do universo, é enfrentada e vencida pelo campeão divino. O interessante é que, assim como no caso do Leviatã, Tiamat também é derrotada e sua morte simboliza a ordem sendo restaurada no mundo. Essas histórias não são meras fábulas, são reflexos do pensamento daquela época, onde a ideia de uma luta cósmica entre ordem e caos estava presente em todas as grandes civilizações. Agora, se você acha que isso tudo está distante do presente, pense de novo. A noção de que a humanidade enfrenta forças descontroladas e precisa de um herói para restaurar o equilíbrio está presente até hoje. Filmes de super-heróis fazem isso o tempo todo. O vilão representa o caos, enquanto o herói é aquele que traz a harmonia de volta. O Leviatã, Litan e Tiamat são os Thanos, os Coringas e os Voldemorts das antigas narrativas. O que mudou foi a roupagem, mas o conceito segue vivo. A grande questão aqui é: se essas histórias continuam sendo contadas, é porque tocam em algo essencial para nós. Será que, no fundo, todos nós buscamos nossa própria batalha contra um Leviatã interior? Os paralelos entre a mitologia bíblica e os mitos cananeus e mesopotâmicos são fascinantes porque mostram como as narrativas se transformam ao longo do tempo. Se hoje pensamos no Leviatã como uma entidade única da Bíblia, é porque os séculos fizeram seu trabalho de adaptação e ressignificação. Mas no hebraico moderno, o termo Leviatã se refere a grandes baleias, o que já nos dá uma pista de como sua imagem foi evoluindo. De dragão das águas à baleia imensa, a criatura atravessou eras, mudando de significado conforme as sociedades mudavam suas visões de mundo. E, claro, se há um monstro a ser vencido, precisa haver uma batalha. E isso nos leva ao próximo ponto: as batalhas primordiais, onde deuses e monstros se enfrentam para decidir o destino do universo. Uma guerra que não se limita às páginas da Bíblia, mas atravessa mitologias, culturas e até o nosso próprio imaginário moderno. Desde os primórdios da humanidade, contar histórias sobre batalhas épicas sempre foi uma forma de entender o mundo ao nosso redor. No caso das grandes mitologias do Oriente Próximo, essa fórmula era quase uma regra. Um deus heróico enfrenta um monstro representando o caos, e ao vencê-lo, estabelece a ordem. No caso da Bíblia, esse papel cabe a Deus, que derrota o Leviatã de 7 cabeças, esmagando sua força monstruosa. Mas essa ideia não surge sozinha. A civilização ugarítica, lá em 1928, nos revelou que antes de Yahvé enfrentar esse monstro, o mesmo já acontecia em outras tradições, como o deus Baal vencendo o dragão Litan. Essas batalhas não eram apenas contos para entreter, elas moldavam a própria visão de mundo dos povos antigos.
O Salmo 74 fala claramente sobre Deus esmagando o Leviatã como um evento decisivo, um marco da luta entre a ordem divina e o caos ameaçador. E essa não era uma exclusividade do pensamento hebraico. O mesmo se vê no épico babilônico Enuma Eli, onde Marduk enfrenta Tiamat, uma entidade associada ao oceano revolto, e ao vencê-la, estabelece o universo como o conhecemos. A vitória do deus da tempestade sobre o monstro marinho era um tema universal, encontrado de Ugarita à Babilônia e, claro, na tradição bíblica. Mas e hoje? Se pararmos para pensar, a ideia dessas batalhas primordiais ainda está viva. No cinema, nos quadrinhos, nos livros de fantasia, essa estrutura se repete incansavelmente. Pense no embate entre Harry Potter e Voldemort, na luta entre Frodo e Sauron ou até mesmo nos desafios de um protagonista enfrentando seus próprios medos internos. Cada um de nós tem um Leviatã para enfrentar, um obstáculo que nos desafia e parece impossível de ser vencido. Mas a história nos ensina uma coisa importante: o caos nunca vence. Seja na mitologia, seja na vida real, há sempre um caminho para superar as adversidades, desde que se tenha coragem para encarar o monstro de frente. O interessante é que, conforme as sociedades evoluíam, esses conceitos mitológicos foram se transformando, ganhando novos significados e aplicações. No hebraico moderno, por exemplo, Leviatã se refere a grandes baleias, mostrando como a figura do monstro mudou com o tempo. Ele deixou de ser um dragão mítico para se tornar algo mais natural, mas ainda imenso e desafiador. Isso nos mostra que, independente da época, o Leviatã sempre representou algo que escapa ao controle humano, seja um monstro literal ou um problema colossal a ser superado. E se você acha que essa é apenas uma questão de batalhas simbólicas, espere até vermos como o livro de Jó leva esse conceito para outro nível. Aqui, Deus não apenas menciona o Leviatã, mas usa essa criatura como um argumento para desafiar a própria percepção humana sobre poder e limitação. O que será que essa passagem esconde? Vamos descobrir a seguir. Se tem um momento na Bíblia onde Deus realmente coloca o ser humano em seu lugar, é no livro de Jó. E adivinha quem ele usa como exemplo máximo de algo indomável? Sim, o Leviatã de 7 cabeças. Jó, um homem justo que perdeu tudo, questiona os desígnios divinos, buscando entender por que o sofrimento atinge até mesmo os bons. E qual é a resposta de Deus? Ele não explica, não dá justificativas. Apenas joga uma série de perguntas retóricas que mostram o quão pequeno o homem é diante da grandeza do universo. Poderás tu pescar o Leviatã com anzol? A resposta é óbvia. Não. Nem Jó, nem ninguém. O monstro simboliza o incontrolável, o que está além da compreensão humana. O discurso divino nesse trecho é um verdadeiro golpe de realidade. Deus descreve o Leviatã com riqueza de detalhes, suas escamas impenetráveis, seus dentes aterrorizantes, claro, sua capacidade de cuspir fogo. Sim, cuspir fogo. A descrição lembra muito os dragões da cultura pop, e não por acaso. Na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia, o termo usado para Leviatã é Drakon, a raiz da palavra dragão que usamos hoje. Mas, voltando ao contexto de Jó, o ponto central dessa passagem não é simplesmente descrever um monstro incrível, mas sim mostrar que há forças na criação que são inatingíveis para os seres humanos. Se Jó não pode nem sonhar em dominar essa criatura, como poderia questionar os planos divinos? Essa reflexão levanta um ponto interessante sobre a nossa própria realidade. Muitas vezes, tentamos controlar tudo: os resultados do nosso trabalho, as atitudes dos outros, até mesmo o futuro. Mas existem leviatãs na nossa vida que simplesmente não podem ser dominados. Alguns problemas exigem aceitação, outros exigem paciência e sabedoria para encontrar um caminho alternativo. Se Jó tivesse recebido uma resposta direta de Deus, talvez ele nunca tivesse compreendido essa lição. Mas, ao ser confrontado com o imenso poder do Criador, que governa até mesmo criaturas indomáveis, ele percebe a grandiosidade daquilo que está além do entendimento humano. Curiosamente, no hebraico moderno, Leviatã se refere a grandes baleias, e essa mudança nos diz muito sobre a forma como os tempos mudaram. O que antes era um monstro apocalíptico, hoje é associado a um gigante do oceano,
ainda poderoso, mas não mais uma ameaça mitológica. A evolução do conceito reflete como a humanidade revisita suas narrativas e adapta antigos símbolos para novas perspectivas. No caso do livro de Jó, a questão central permanece: até onde vai a capacidade humana de compreender e controlar o universo? E até que ponto vale a pena insistir nisso? Mas antes de respondermos a essas perguntas, é impossível ignorar como o Leviatã influenciou uma das figuras mais emblemáticas da cultura mundial: o dragão. Afinal, como essa criatura bíblica se tornou o modelo para tantas lendas ao redor do mundo? A resposta está logo a seguir. Se hoje pensamos em dragões como criaturas lendárias, cuspindo fogo e aterrorizando vilarejos, muito disso vem de uma antiga raiz bíblica: o Leviatã de 7 cabeças. O interessante é que na Septuaginta, a versão grega da Bíblia, Leviatã foi traduzido como Drácon, de onde vem a palavra dragão. Ou seja, a conexão entre essas criaturas não é coincidência. O conceito de um monstro serpentino, colossal e praticamente invencível já estava presente muito antes de lendas medievais sobre cavaleiros e dragões começarem a circular pela Europa. Mas como essa criatura bíblica se tornou tão influente no imaginário popular? A resposta pode estar no fato de que todas as culturas parecem ter versões do dragão. Na China, por exemplo, essas criaturas são reverenciadas como símbolos de poder e sabedoria, enquanto no Ocidente elas geralmente aparecem como vilões a serem derrotados. Se voltarmos ao ano de 1928, quando os textos ugaríticos foram descobertos, vemos que a tradição do Leviatã Litan já continha elementos familiares: uma serpente gigantesca, muitas cabeças, e um herói divino destinado a derrotá-la. E isso não parou por aí. A mitologia nórdica também trouxe Jurmungandrer, a serpente do mundo que luta contra Thor. Os gregos tiveram Tifão, o monstro derrotado por Zeus. E até no cristianismo medieval, o dragão passou a ser associado ao diabo e às forças malignas. Essa transição do Leviatã para o conceito moderno de dragão foi um processo de adaptação cultural. O monstro passou de uma figura teológica, uma criatura que apenas Deus poderia enfrentar, para um inimigo mais acessível, um que poderia ser derrotado por heróis mortais. Isso mudou a forma como enxergamos o desafio representado por essa criatura. No passado, o Leviatã simbolizava algo muito além da compreensão humana, algo que jamais poderia ser domesticado. Hoje, o dragão se tornou um arquétipo clássico dos desafios que podem, e devem, ser superados. Em termos práticos, essa mudança reflete uma mentalidade de empoderamento. O que antes era um símbolo de medo e submissão se tornou um teste de coragem e perseverança. O mais curioso é que, no hebraico moderno, Leviatã se refere a grandes baleias, e isso nos diz muito sobre como os significados evoluem. A mesma criatura que antes era vista como um monstro cósmico hoje é apenas um grande animal marinho, ainda impressionante, mas não mais uma força indomável do universo. Isso mostra que, ao longo da história, a humanidade redefiniu seus medos e desafios, transformando ameaças antigas em conceitos mais palatáveis. Mas será que essa domesticação do Leviatã significa que o medo foi superado ou apenas substituído por novas formas de caos? Falando em transformação, o Leviatã não ficou restrito à tradição bíblica, ele continuou evoluindo ao longo dos séculos, sendo reinterpretado em diferentes religiões, filosofias e até em movimentos modernos. Afinal, como essa criatura passou de um monstro bíblico para um símbolo em diversas crenças? Isso é o que veremos agora. O Leviatã pode ter começado como um monstro bíblico, mas sua trajetória não parou por aí. No judaísmo rabínico, a criatura assumiu um papel quase mítico, sendo descrita como um ser criado por Deus, mas que precisou ser contido para não destruir o mundo. Segundo uma tradição fascinante, Deus teria matado a fêmea do Leviatã e guardado sua carne para um banquete messiânico no fim dos tempos. Ou seja, a fera que antes representava o caos tornou-se um símbolo do que será vencido na era da redenção. Essas crenças mostram como o conceito do Leviatã foi se adaptando ao longo do tempo, sempre refletindo o pensamento de cada época. Com a chegada da Idade Média, a simbologia do Leviatã se transformou novamente. No cristianismo medieval, ele passou a ser associado diretamente ao diabo, reforçando a ideia do caos como algo que precisa ser derrotado.
Esse monstro aparece em diversas ilustrações e textos como um inimigo final, uma entidade que precisa ser combatida pelo poder divino. Ao mesmo tempo, o nome Leviatã começou a ser usado metaforicamente para descrever o poder absoluto, algo que encontramos mais tarde na obra de Thomas Hobbes. Em seu livro Leviatã, ele usa o termo para descrever o Estado como uma força gigantesca e incontrolável, uma referência clara à imagem do monstro bíblico. E não pense que o Leviatã ficou restrito a textos religiosos e filosóficos. Nos tempos modernos, ele foi reinterpretado em contextos completamente novos. No satanismo contemporâneo, por exemplo, o Leviatã aparece como um símbolo de rebeldia e poder oculto. A Igreja de Satã, fundada em 1966 por Anton LaVey, incorporou o nome Leviatã dentro do seu sigilo oficial, o que mostra como esse símbolo continuou sendo ressignificado ao longo dos séculos. Mas mesmo fora das crenças religiosas, a criatura segue viva no imaginário popular, de Moby Dick, onde a baleia branca é frequentemente chamada de Leviatã, até jogos de videogame e filmes de fantasia, onde o nome Leviatã é constantemente usado para descrever criaturas imensas e aterrorizantes. Curiosamente, no hebraico moderno, Leviatã se refere a grandes baleias, mostrando como o conceito foi se suavizando ao longo do tempo. De um monstro do caos primitivo a um simples animal marinho, a transformação dessa entidade reflete o modo como a humanidade reinterpreta seus medos e desafios ao longo da história. Mas uma coisa é certa: seja na Bíblia, na filosofia ou na cultura pop, o Leviatã nunca deixou de ser um símbolo do que é grandioso, incontrolável e, de certa forma, fascinante. Agora que entendemos toda essa trajetória, fica a questão: o que tudo isso nos ensina? Se o Leviatã foi visto como um monstro, um inimigo, um desafio e até um símbolo de poder, o que podemos aprender com ele? Essa resposta, meu amigo, nos leva diretamente para a conclusão. Agora que você conhece a fascinante jornada do Leviatã, me diga: quais são os monstros que você enfrenta hoje? Assim como o Leviatã representava o caos incontrolável, todos nós temos desafios gigantescos que parecem impossíveis de superar. Mas se tem algo que essas histórias antigas nos ensinam, é que até as criaturas mais temidas podem ser vencidas ou compreendidas. O que essa trajetória nos mostra é que o significado das coisas muda conforme o tempo passa. Em 1928, descobrimos que o Leviatã já existia em textos muito mais antigos do que a Bíblia. No hebraico moderno, ele virou apenas um termo para grandes baleias. Isso significa que o que hoje parece um problema gigantesco, amanhã pode ser apenas um detalhe da sua história. Então, a verdadeira pergunta é: como você está moldando os significados da sua própria vida? Se você chegou até aqui, já percebeu que a história é muito mais complexa do que parece. E se quiser continuar explorando mitos, simbolismos e interpretações profundas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhum conteúdo novo. Afinal, o conhecimento só tem valor quando é compartilhado, e você está prestes a se tornar uma das poucas pessoas que realmente entendem o verdadeiro significado do Leviatã. Agora me diga, qual foi o insight mais surpreendente que você teve ao longo dessa jornada? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa.